Olá, mamães. Eu tô gravando esse vídeo para vocês hoje pro grupo Mamãe Zen Gestante, né? Nós vamos falar um pouquinho de psiquismo fetal. Primeiramente, eu gostei muito, né? Tô gostando de conhecer um pouquinho de cada uma. Algumas eu já conhecia, né? Um pouquinho mais da história, porque são próximas, né? Mas aquela atividade de linha do tempo foi muito legal, né? Para eu conhecer um pouquinho mais da história de vocês. E aquele primeiro questionário também do pré-natal psicológico, que são as primeiras percepções, né, que a gente tem de você, que né, eu tenho enquanto terapeuta, de você em relação ao seu bebê. Também é muito importante para a gente construir esse vínculo, né? Então, deu para observar na linha do tempo que todas nós temos aquelas histórias de alegria, tristeza, né? No pré-natal psicológico eu observei mais de uma gestante com medo de perder o bebê. Independente se teve aborto anterior ou não, esse medo de perder, ele aparece, né, durante a gestação em algumas gestantes. Questões de luto também foram citadas, né, perdas de mães, avós, pais, avós, né. Então, vamos lá, psiquismo fetal. O que quer dizer esse termo psiquismo fetal? É a psique do bebê, do feto, tá? E vocês já devem ter ouvido falar que o bebê sente o que a gente sente, né? Tô gestante, tô lá, tô triste, o bebê vai sentir aquela tristeza, né? E como que o bebê sente isso? É através do pensamento? Não é através do pensamento. Eu vou citar primeiro aqui o estudo da Alessandra Piontelli, que é uma psicanalista. Ela fez um estudo que observava o comportamento dos bebês desde o feto até os 3 anos de idade. E ela observou características que o bebê tinha, né, depois de nascido, que ele já apresentava. Aquele bebê mais agitado, continuava sendo mais agitado, era agitado na barriga e fora dela. Aquele bebê mais calminho também. Então aí começou a estudar o psiquismo do bebê, as características da personalidade mesmo. Então, né, claro que de forma bem simples, o bebê já tem algumas características de personalidade desde a gestação, desde o útero, tá? Então, tem os estudos também que eu queria trazer para vocês, a, como as emoções da mãe influenciam o feto, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Meu bebê sente o que eu sinto, né? Então vamos ali. O bebê escuta minha voz ou sente o meu pensamento, entende o que eu penso, o que eu falo? Não, né? Mas ele sente. Isso fisiologicamente. Vamos dar um exemplo. Mães estressadas, elas liberam cortisol, hormônio do estresse. Então, aí a corrente sanguínea daquela pessoa vai estar cheia de cortisol, acelerando o batimento cardíaco, trazendo sudorese e que seja todas as sensações relacionadas ao estresse, porque o seu sangue, na sua corrente sanguínea, tem cortisol. E o cordão umbilical, ele tá ligado na sua corrente sanguínea. Assim, o bebê também recebe aquela chuva de hormônio e vai apresentar comportamentos característicos de uma elevação, de uma quantidade elevada de cortisol, né? Até a década de 70, achava-se que o bebê ficava lá protegido, isoladinho dentro do útero. E hoje a gente sabe que não é assim, né? E também é importante a gente saber que não é o meu pensamento que causa que o bebê escuta, né? Que é uma questão fisiológica. Uma mãe deprimida libera aqueles hormônios que causam tristeza. Aí isso chega no bebê através do cordão umbilical. Sentimentos de medo, libera adrenalina, noradrenalina. Vai deixar, aí o bebê recebe aquela descarga de hormônio e vai ficar agitado,
né? Porque o medo gera adrenalina e aí te agita e agita o bebê, tá? Tudo através da corrente sanguínea. Então, eu tô falando pra vocês que existe bebê estressado, bebê deprimido? Sim, existe. É claro que um feto deprimido não é um deprimido emocional, não é um deprimido psíquico, né? Mas recebendo a quantidade de hormônio, ele vai ser um feto mais paradinho. Então, esse feto ele vai demonstrar depressão através da pouca motricidade dentro do útero, tá? Então, vocês entenderam? Não é que o bebê escuta o que você fala, lê o seu pensamento. É porque quando você tem o sentimento é fisiológico, né? Então, aquele sentimento libera um hormônio que aí chega lá no bebê. Falando, né? É claro que a grosso modo. Mas, então, Mailu, você está me dizendo que eu não posso sentir? Se eu estiver triste, eu não posso sentir essa tristeza? Como que eu vou evitar? Vocês são humanas, né? Gravidez, emoções à flor da pele. Você vai sentir. Conta pro seu bebê por que ele tá triste. Diz que você não tá triste com ele. Você não, as mães que não planejaram a gravidez. Eu não planejei, mas eu tô muito feliz com a sua chegada. Eu estou feliz com a sua vida. Eu quero muito te ver. Diga pro seu bebê que o ama. Ah, mas você me falou lá que o bebê não vai entender se eu falar. Quando você expressa e diz eu te amo, aí você libera ocitocina, que é o hormônio do amor. E aí, junto com a ocitocina, libera dopamina, serotonina, endorfina. São os neurotransmissores que a gente chama de neurotransmissores da felicidade. É o que vai causar sensação e bem-estar para o seu bebê, tá? Então, você pode se permitir sentir, mas converse com seu bebê, demonstre. Quando você parar para falar com seu bebê que você não está triste por causa dele, automaticamente você vai sentir e liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor. E aí o bebê vai receber aquele amor, né? Através da corrente sanguínea. O que eu tô falando aqui não é nada psíquico, desculpa, não é nada misterioso, não é nada místico. É fisiológico, tá? Vai além do psiquismo, vai além do emocional, é hormonal. Então, mamães, hoje a atividade que eu vou dar pra vocês é essa. Converse com o seu bebê. Quem já faz isso, imagino que algumas mamães já façam, me mande no privado como que vocês se sentem quando conversa com o bebê, né, se isso faz bem pra vocês, se você gosta, qual a sensação que você tem de conversar com ele. E as mães que têm dificuldade também em manter esse diálogo com o bebê, fala pra mim, que a gente vai trabalhar isso, tá bom? Então eu vou aguardar vocês me falarem no privado agora. Depois eu vou dar o retorno daquela perguntinha em relação ao sexo do bebê, tá? Eu vou fazer isso individual, tá ok? Então, um beijo. Eu aguardo o relato de vocês sobre a comunicação de vocês com o feto de vocês, tá? Com o bebê. E aí eu vou dando retorno no privado sobre aquela questão da expectativa pela descoberta do sexo, tá? Então, até mais.